Um piloto alemão sobrevoa a França ocupada. Lá embaixo uma divisão blindada inteira. Tanques, canhões e centenas de caminhões enfileirados. Ele fotografa tudo, volta para a base, entrega o relatório. Horas depois, o alto comando alemão remaneja tropas para conter aquele ataque. Só que não existia ataque nenhum. Aquela divisão pesava menos que um carro popular. Porque era feita de borracha. E olha que essa nem foi a parte mais ousada do plano. Essa operação ficou classificada por mais de 40 anos. Enquanto os soldados que lutaram em campo aberto viravam lendas de guerra, esses aqui voltaram para casa e nunca puderam contar o que fizeram. Nenhuma medalha. Nenhuma menção. Nenhuma palavra. Só quando os arquivos foram desclassificados, nos anos 90, o público entendeu o tamanho da farsa. A imprensa depois batizou aquela unidade de exército fantasma. E tem um detalhe que quase ninguém conhece: boa parte deles nunca disparou uma arma na guerra. Porque a missão deles não era lutar. Era outra coisa. E você já vai entender o que. Mas antes, volta comigo pro começo dessa história. A solução do alto comando foi tão simples quanto ousada. Se não dá para esconder um exército, cria-se um exército inteiro que não existe. Só tinha um problema: para essa mentira funcionar, alguém precisava ser bom o bastante para sustentá-la. E os generais foram procurar essas pessoas no lugar mais improvável possível. Não recrutaram os soldados mais fortes. Recrutaram os mais criativos. Cenógrafos de teatro. Estudantes de arte que, anos depois, se tornariam pintores renomados. Publicitários. Engenheiros de som. Especialistas em camuflagem. Mais de 1000 homens, reunidos com uma única missão: enganar o exército alemão em escala industrial. E a arma principal deles nem precisava de pólvora. Aliás, você não vai adivinhar do que ela era feita. Tanques infláveis de borracha, que 2 ou 3 homens erguiam em minutos e desmontavam com a mesma rapidez, guardando tudo dentro de uma mochila. De perto, era óbvio que era falso. De longe, ou numa foto aérea tirada a centenas de metros de altura, era indistinguível de um tanque de verdade. Mas tinha um furo enorme nesse plano. Um detalhe que qualquer soldado sabe: exército de verdade não é silencioso. E foi exatamente aí que quase tudo desmoronou, se não fosse pela ideia seguinte. A resposta veio da engenharia de som. Equipes gravaram, em estúdio, o barulho real de colunas blindadas, motores ligando, esteiras rangendo no asfalto, pontes de metal sendo atravessadas, ordens gritadas ao longe. Esse áudio era reproduzido por alto-falantes tão potentes que podiam ser ouvidos a mais de 20 km de distância, transportados em caminhões que se moviam para simular um exército em marcha. Um posto de escuta alemão, à noite, registrava exatamente o que esperava registrar: uma divisão inteira se posicionando para o ataque. Tanque falso, resolvido. Som, resolvido. Só faltava o detalhe que poderia derrubar tudo em segundos. Porque a Alemanha também tinha espiões em terra, e um cenário sem gente dentro dele desmonta rápido. Foi aí que os próprios soldados viraram atores. Trocavam os distintivos das divisões reais nos uniformes e nos paralamas dos jipes, para simular a chegada de unidades que na verdade estavam a centenas de quilômetros dali. Falavam alto demais em bares de cidades ocupadas, sem querer revelando planos falsos para quem estivesse ouvindo. Dirigiam os mesmos poucos caminhões em círculo pela mesma estrada, só para multiplicar rastros de pneu e sugerir um comboio interminável. Um único operador de rádio conseguia imitar, sozinho, o tráfego de comunicação de uma divisão inteira, trocando de frequência e de identidade o dia todo. Tudo isso para responder uma única pergunta: será que o alto comando alemão ia cair nessa? Caiu. Tropas reais foram deslocadas para enfrentar um inimigo que não existia. Reservas foram gastas defendendo pontos que jamais seriam atacados. Enquanto isso, as divisões de verdade avançavam em silêncio, por outra direção, sem enfrentar a resistência que deveriam ter enfrentado. Historiadores estimam que essa unidade participou de mais de 20 operações de engano entre 1944 e 1945, e que ajudou a poupar dezenas de milhares de vidas aliadas, sem disparar um único tiro em combate ofensivo. Lembra do piloto alemão lá do início, fotografando aquela divisão inteira de tanques? Ele nunca soube o que realmente tinha visto. E talvez essa seja a parte mais impressionante dessa história: a arma mais eficaz daquela guerra não tinha blindagem, nem calibre, nem explosivo.
Era a imaginação de gente que, na vida civil, desenhava cenários de teatro e capas de revista. Porque às vezes a forma mais inteligente de vencer uma batalha não é ser mais forte que o inimigo. É fazer o inimigo lutar contra um inimigo que não existe.